Agora na Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Oferecimento Tóquio Marine, uma seguradora completa pra você ir mais longe. Fale com o seu corretor. Juntos no melhor Mix, 7h04. Muito bom dia. Hoje, terça-feira, dia 21 de maio. Vamos aos destaques do programa. Ministério da Saúde prepara campanha de vacinação contra o sarampo. Redistribuição de royalties pode trazer perda de 70 bilhões ao estado do Rio. Enem, candidatos sem isenção têm até quinta-feira para pagar a inscrição. Após bater em R$ 4,12, dólar fecha em leve alta. Aposentados do INSS terão de usar internet e telefone a partir de julho. 10 medidas provisórias do governo estão prestes a perder validade se não forem votadas. Desigualdade de renda sobe pelo 17º trimestre e é recorde no ar. Mix Notícias. Mix Notícias. Agora 19 graus e máxima do dia prevista para 29, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuvas. Na BR-101 a movimentação está tranquila. Atenção em partes da rodovia que ainda não estão duplicadas. Nas vias mais movimentadas da cidade, temos maior fluxo neste momento na Avenida Formosa, próxima à saída para Beira Valão, devido à entrada de alunos em uma escola. Na saída da Campos Farol, com acesso à Avenida 28 de Março, no sentido centro, próximo ao Mercado Municipal, e também na rotatória próxima ao Shopping Estrada, é grande o fluxo de veículos, mas não temos retenções. Mantenha a distância segura do veículo da frente e evite acidentes. Aproveite e adicione o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix. Juntos no melhor Mix. O Ministério da Saúde está preparando uma campanha de vacinação contra o sarampo que deve ser iniciada em todo o país no dia 10 de junho. A informação foi confirmada pelo próprio Ministério. Neste ano, já foram confirmados 83 casos de sarampo no país. E dados divulgados ontem pela ANP apontam para uma perda aproximada de 70 bilhões em 5 anos pelos impactos da possível redistribuição dos royalties no estado do Rio de Janeiro. Em abril, o presidente do STF, Dias Toffoli, anunciou para novembro o julgamento da ação que pode mudar as regras da divisão dos royalties no país. Mix Notícias. Finalizadas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019. Os estudantes que não obtiveram isenção têm até a próxima quinta-feira, dia 23, para pagar a taxa de inscrição. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Após bater em R$ 4,12, o dólar fechou em leve alta nesta segunda-feira, dia 20, de olho no cenário político local mais conturbado e após a atuação do Banco Central no mercado de câmbio. A moeda dos Estados Unidos subiu 0,1%, fechando em R$ 4,10. No ano, o dólar acumula alta de 5,91%. A partir de julho, aposentados e pensionistas do INSS não poderão mais usar serviços ou solucionar problemas pelas agências espalhadas pelo país. Para tanto, terão de utilizar internet ou telefone. O INSS orienta que os idosos terão a necessidade do comparecimento a uma agência apenas para receber a informação do resultado de alguns requerimentos. A medida faz parte do projeto de transformação digital do órgão. Mix Notícias. A desigualdade de renda dos trabalhadores seguiu a sua trajetória de crescimento nos primeiros meses deste ano e atingiu seu maior nível em pelo menos 7 anos, mostra um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Partidos políticos que não aplicaram o mínimo legal em projetos que incentivam a participação de mulheres na política estão livres de multas desde ontem. A anistia está garantida na Lei 13.831, publicada na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira. O projeto de lei foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira e altera regras de funcionamento dos partidos, segundo a Agência Brasil. O texto também traz outras mudanças. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Novo relatório da Agência Francesa de Alimentos, Saúde e Segurança Ambiental alerta que a luz azul na iluminação LED pode danificar a retina do olho.
De acordo com o estudo, os ritmos biológicos e do sono também são prejudicados. Usada na rede de iluminação pública, em veículos, casas e em telas de computadores. Mas apesar dos riscos, a LED é considerada econômica, de baixo consumo e com uma longa vida útil. A Google caracteriza-se por ser acessível e útil, porém, poucos sabem que ela registra tudo que as pessoas compram online. A constatação acaba de ser divulgada pela rede de televisão por assinatura CNBC, que diz existir uma página chamada Compras dentro da conta Google, onde ficam registradas as compras realizadas online. A notícia gerou surpresas em todo o mundo. Mix Notícias. A Justiça do Rio quebrou os sigilos fiscal e bancário do presidente da Alerj, André Siciliano, do PT, e outros 7 deputados estaduais investigados por movimentações atípicas de assessores e ex-assessores. Também já estão à disposição dos investigadores os dados do senador do PSL, Flávio Bolsonaro, da época em que ele era deputado estadual. O Ministério da Agricultura formaliza hoje, terça-feira, dia 21, o registro de mais 31 agrotóxicos. No ano todo, já são 169 produtos autorizados. O número de defensivos registrados vem crescendo significativamente nos últimos 3 anos, fato que preocupa ambientalistas e profissionais da saúde. Em 2015, foram 139. Em 2018, 450. Juntos no melhor mix. Os economistas das instituições financeiras elevaram a previsão de inflação para este ano, ao mesmo tempo em que reduziram a estimativa de expansão da economia em 2019. As previsões constam no Boletim de Mercado Focus, divulgado ontem. Para o crescimento do PIB deste ano, a previsão do mercado financeiro recuou de 1,45% para 1,24% na semana passada. Foi a 12ª queda seguida do indicador. E as ações brasileiras aceleraram os ganhos após o exercício dos contratos de opções e o principal índice da Bovespa teve a maior alta diária em quase 2 meses. O Ibovespa subiu 2,22%, com investidores voltando à ponta compradora, especialmente por ações que caíram mais forte na semana passada. Mix Notícias. O secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, Germano Vieira, disse ontem que a probabilidade de a barragem da mineradora Vale, em Barão de Cocais, se romper é de 10% a 15%. Germano ainda confirmou que o talude, que está a menos de 2 quilômetros da barragem, vai se romper sem dúvidas. A barragem que corre o risco de romper na fazenda do cantor Gustavo Lima foi vistoriada mais uma vez nesta segunda-feira, dia 20, em Bela Vista de Goiás. Representantes do Ministério Público, bombeiros e da Polícia Civil estiveram na represa que ameaça a rodovia estadual GO 020 e 6 casas próximas. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente deu o prazo de 3 dias para que a represa seja esvaziada. Mix. O Conselho da Justiça Federal aprovou ontem a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que deverá ter sede em Belo Horizonte. Para entrar em vigor, a medida precisa ser submetida ao STJ. Caso seja aprovada, o tribunal deverá enviar um anteprojeto de lei ao Congresso Nacional para votação. E a impunidade que predomina entre infratores ambientais tem uma característica: quanto mais grave a infração e maior o valor da multa aplicada pelos fiscais do IBAMA, menor é o índice de pagamento por parte dos autuados. A análise considera todas as multas julgadas nos últimos 10 anos. Apenas 0,54% do valor daquelas superiores a 1 milhão foi efetivamente paga. Mix Notícias. Os servidores municipais de Campos decidiram manter a greve por tempo indeterminado em assembleia realizada na noite de ontem no sindicato da categoria. Não houve avanço nas negociações com o governo. Antes da assembleia, os servidores fizeram uma manifestação no cruzamento da Beira Valão com Formosa.
A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima confirmou que o Carnaval Fora de Época de Campos acontecerá nos dias 29 e 30 de junho no CEPOP. O evento, que este ano ganhou um novo nome, Primeiro Festival de Samba, Blocos, Escolas e Boi Pintadinhos do Samba, terá a coordenação da Associação dos Bois Pintadinhos de Campos, a Boipic. O último evento do tipo aconteceu há 2 anos. Mix. Juntos no melhor mix. Mix. Das 100 mil vagas do FIES ofertadas neste ano pelo MEC, apenas 38,7% foram preenchidas, segundo dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É a pior taxa de ocupação desde 2016, quando o programa passou a ter quantidade definida de vagas disponibilizadas. E em meio a uma crise na articulação pela reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira que valoriza o parlamento. E durante o lançamento da segunda fase da campanha publicitária sobre a proposta, Bolsonaro disse que a palavra final será dada pelo Congresso. Mix Notícias. O Tribunal de Justiça do Rio decidiu na última segunda-feira, dia 13, que a lei estadual que obriga veículos ciclomotores, motocicletas e triciclos possuir antena de proteção contra linha cortante é inconstitucional. Quem não utilizasse o item poderia ser multado. Na ação, foi afirmado que é competência privativa da União legislar sobre o trânsito e transporte, segundo a Constituição Federal, além da medida ser inconstitucional. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, reduziu suas estimativas para o crescimento econômico global em 2019, baixando com força sua conta para a atividade no Brasil. Essa organização passou a calcular crescimento econômico global de 3,2% em 2019, uma redução de 0,1 ponto percentual em relação à estimativa de março. Para 2020, o cálculo é de expansão de 3,4% inalterado. Juntos no melhor mix. Mix. Autoridades da Agência Nuclear do Irã informaram que aumentaram 4 vezes a capacidade de produção de urânio de baixo enriquecimento do país em meio às tensões com os Estados Unidos. As autoridades fizeram anúncio em entrevista coletiva ontem. Acrescentaram que não foi violado o acordo nuclear de 2015, firmado com 6 potências mundiais. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que o Irã enfrentará uma reação de grande força, caso faça algo que vá contra os interesses norte-americanos no Oriente Médio. Acrescentou que Teherã tem sido muito hostil em relação a Washington. Você ouviu Mix Notícias. De volta amanhã, às 7 da manhã. Mix.